Saludamos a nuestros invitados especiales, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el secretario general de la CCA, Víctor Báez, y el presidente de la República Regional de Uruguay. Durante os 8 anos de mandato, nós trabalhamos para consolidar uma coisa que nós acreditávamos antes de sermos presidente da República, de que o exercício da democracia, a confiança na participação do movimento social, a participação do movimento sindical na contribuição e na produção de propostas de políticas sociais foi o que representou uma parte do sucesso do meu governo. O que nós consolidamos foi uma nova relação entre o Estado e a sociedade e entre o governo e o movimento social. E por que fizemos isso? Porque se você não consolidar as instituições, você, ao deixar o governo e assumir um governo que seja de direita, de centro-direita e que não gosta do movimento social, ele simplesmente pode acabar com a participação social e pode desmontar tudo o que foi feito por um governo democrático. Por isso é que nós temos que ter em conta a necessidade do envolvimento da sociedade na definição das políticas sociais. Pero creemos que hay que profundizar todavía muchas cosas, porque hay que darle sustentabilidad a los cambios que se están registrando. Esa gente que está siendo sacada de la pobreza quiere también que sus hijos y sus nietos y sus nietas salgan de la pobreza. Entonces hay que darle continuidad y sustentabilidad a esos cambios. Presidente Mujica, este tema de la democratización de los medios, ¿no hay mejor ley de medios que la que no existe? Si eso se agarra al pie de la letra, puede ser un error. En la sociedad existen un conjunto de contradicciones y expresiones de intereses que son muy distintas. Y ahí hay una contradicción. El problema que tiene es que como la distribución de los medios materiales es bastante dispar en el marco de la sociedad en las cuales nos toca vivir, aquellos sectores de opinión más postergados desde el punto de vista económico, en la medida que la expresión de la famosa libertad de prensa es una expresión a través de un sistema empresarial, no se puede pretender que los más débiles tengan fuerza económica para disputar lo empresarial. Las sociedades tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren la posibilidad, más allá de la fuerza económica, de la existencia de opiniones que pueden ser distintas. Presidente Lula, ¿cuál le parece es el libreto para esta nueva etapa para que América Latina deje de tener esa marca oprobiosa de ser el continente más desigual del planeta? Você veja uma coisa, nós nunca crescemos tanto como estamos crescendo, nós nunca fizemos tanta política social como estamos fazendo e nós nunca conquistamos tanto espaço democrático como conquistamos nos últimos 10 anos. Cada país com a sua experiência, cada governo com a sua experiência, com a sua cultura, mas o dado concreto é que eu tenho 67 anos de vida, tenho pelo menos 35 de militância política e eu nunca vi a América Latina avançar o tanto que avançou nesses últimos 10 anos. Você veja uma coisa, quem imaginava há 12 anos atrás ver Pepe Mujica ser presidente do Uruguai? Quem imaginava há 15 anos atrás ou 20 anos atrás ver o metalúrgico ser presidente do Brasil? Quem imaginava a gente ver um índio ser presidente da Bolívia? O Chávez foi o primeiro de todos nós a ser eleito, sabe? E a gente pode, quem quiser fazer crítica ao Chávez pode fazer. Agora a verdade é que a Venezuela nunca teve um presidente para cuidar do povo pobre como ele cuidou. Nunca teve um presidente para cuidar como ele cuidou. E eu acho a eleição de Tabaré aqui
foi um avanço extraordinário. Sabe, assim, a eleição do Nicanor no Paraguai já foi um avanço. A eleição do Lugo, nem pensar. E o fato de ter acontecido com o Lugo o que aconteceu, nos mostra a necessidade de criar instituições fortes. Criar sindicato forte, criar partido político forte, criar movimento sindical forte. Porque é a única chance que nós temos de fazer com que continue avançando a sociedade democrática no nosso continente. Si nosotros llegáramos a tener en todos los países, en complicidad, en apoyo, los movimientos progresistas y de izquierda, un movimiento sindical potente, nosotros tendríamos crecimiento con inclusión social y este podría ser un siglo diferente para América Latina, superando aquellas dificultades, aquellas diferencias, aquellas desigualdades. Nosotros en América Latina tenemos un tremendo problema y es que las grandes empresas están en la frontera tecnológica y producen solamente el 10% del empleo, pero el 70% del PIB. En cambio, la pequeña y la mediana empresa contribuye muy poquito al PIB, pero produce más del 60% del empleo. Eso se llama heterogeneidad estructural. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio estructural, eso exige una ruptura. Una total ruptura con el modelo neoliberal anterior. Exige que nos vayamos al corazón de la economía y que, por ejemplo, países ricos en recursos naturales como Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser tan desiguales, sino tienen que usar esas rentas extraordinarias que está produciendo los buenos precios para invertir en nuevos stocks que sean de beneficio para la sociedad. Porque Brasil tiene que cumplir una responsabilidad histórica, que es no aplastar y pagar la cena. Acontece que cada país quer ser o líder do processo. Cada país quer ser. Nenhum presidente dá autorização. Não tem muitos presidentes como Pepe Mujica. Não tiene? Que fala... Sabe, o Brasil tem que ser o liderazgo, não tem? Todo mundo quer ser o liderazgo. O que o Brasil tem, e isso nós colocamos em prática, e a companheira Dilma compreende isso perfeitamente bem, é que é pela grandeza territorial, pela grandeza da população, pelo potencial econômico que tem o Brasil e ser o país mais industrializado, o Brasil tem a responsabilidade, sabe, de ser uma espécie, sabe, de indutor das políticas de integração da forma mais sadia possível que a gente puder fazer, sem querer hegemonismo. Na verdade, essa América Latina queria a ALCA. A direita queria a ALCA como se fosse a salvação do planeta. E a gente dizia, como é que a gente pode aceitar a ALCA se os americanos não estão propondo sequer fazer, sabe, os empréstimos que fez para os países mais próximos da Europa, Portugal, Espanha e Grécia. Ou seja, na verdade, qual é a liberdade de comércio que ia ter entre os países pobres da América Latina e os Estados Unidos e o Canadá? Então, ninguém acreditava no Mercosul. O Mercosul era uma instituição falida. Hoje, embora ainda tenha deficiências, a verdade é que o Mercosul está se consolidando. El discurso neoliberal, aquel que decía hay que crecer para crear empleo. Eso está, nosotros estamos demostrando aquí en ciertos países del continente que es una falacia neoliberal. Porque aquí se demostró que es al revés, que los buenos salarios, el trabajo con derechos es el que crea crecimiento. Creo que estamos en una etapa que debemos de trascender los años de balbuceo y que tenemos que aprender de las cosas que quedaron en el tintero. Yo no reniego del Mercosur, por el contrario, me quita las pestañas, pero tiene que avanzar. Yo sé que con todo el derecho hay gente que piensa que el Mercosur no es otra cosa que la expansión de mercado. Cuanto te vendo, es decir, hay una concesión fenicia.
Esto sirve, te vendo tanto y tú me tienes que vender tanto. Y chao. Y ahí se terminó la integración. Pero eso solamente podemos hacerlo trabajando juntos, en asociación, en igualdad de condiciones, sin subordinarnos los unos a los otros, cumpliendo cada uno su rol y sobre todo imaginando que es posible una sociedad diferente. Porque América Latina es un emporio de recursos de carácter estratégico para la vida humana arriba de la tierra. Y pienso que las organizaciones sociales necesitan el apoyo de los gobiernos en materia de sembrar cultura y conocimiento. Se nós somos capazes de fazer no Brasil o que nós fizemos em 8 anos, nós fomos capazes de fazer em 8 anos no Brasil o que nós fizemos, eu acho que nós seremos capazes de fazer mais em 8 anos na América Latina. Acho que é possível a gente daqui a 15 anos ter diminuído a pobreza, ter diminuído a mortalidade infantil, ter aumentado o poder aquisitivo desse povo, ter melhorado a educação em todos os seus níveis e, ao mesmo tempo, nos próximos 15 anos, vamos aprender a valorizar o que nós temos. E é preciso, nesse processo de globalização, de modernização da sociedade, a gente tentar criar novos mecanismos multilaterais que possam facilitar que as decisões coletivas possam ser executadas. Sabe, eu acho que nós vamos avançar. Não é possível retroceder. Quem aprendeu a comer um pedaço de carne, nunca mais vai querer comer sem carne. E é isso que está acontecendo na América Latina. Portanto, que se cuide quem quiser ser governo. O povo aprendeu a conquistar as coisas e não vai parar mesmo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.